Bom, hoje iremos falar das unificações tardias. Bom, como o próprio nome já diz, foram unificações que demoraram a se concretizar, né? E quais foram essas nações? Itália e Alemanha, né? Muito bem, vejamos aqui. Conceitos. A nova ordem política estipulada pelo Congresso de Viena deixou diversos países descontentes na Europa. A dominação por potências estrangeiras, aliada aos ideais liberais, fomentaram movimentos nacionalistas que reivindicavam o direito de construírem a própria nação. Olha que interessante, né? Muito bem. Bom, logo de cara vamos falar da unificação italiana, né? Vejamos aqui. A unificação italiana. Até a segunda metade do século XIX, a Itália não era um estado unificado. A existência de vários reinos independentes e a intromissão direta de potências estrangeiras inibiram os movimentos nacionalistas italianos. Porra! Até a segunda metade do século XIX, a Itália não era um estado unificado. A existência de vários reinos independentes e a intromissão direta de potências estrangeiras inibiram os movimentos nacionalistas italianos. De fato, né? Muito bem. Vamos falar, né, da unificação italiana. Vejamos agora a situação da região da Península Itálica. Bom, o reino de Piemonte-Sardenha e os territórios austríacos, que era aquela região ao norte da Itália, os territórios papais, que ficava na região central, e o reino das duas Sicílias, que ficava na região ao sul. Muito bem. Vejam aí a Península Itálica antes da unificação. A construção de um Estado italiano unificado teve início, de fato, com a atuação da política desenvolvida sob a liderança do Reino de Piemonte-Sardenha. O Conde de Cavour, primeiro-ministro do rei Vítor Emanuel II, provocou uma guerra contra o domínio austríaco na região. Com vitórias, conseguiu anexar vários pequenos reinos. De fato, né? Vejam aí o grande responsável, né? O primeiro-ministro, né, do rei Vítor Emanuel, o Conde de Cavour, né? O famoso Conde de Cavour, que viveu de 1810 a 1861. O Conde de Cavour, né, foi um homem muito importante para o ressurgimento, né? O ressurgimento, né? Que seria, né, a unificação italiana, né? Pois ele estruturou a região ao norte, né, visando se preparar contra a Áustria, né, desenvolvendo a indústria, o comércio e as ferrovias, né? Então, ele era um cara bastante estratégico, né? Já estava se precavendo, né, para uma possível guerra, né? Muito bem. No sul da Itália, teve destaque o libertador Giuseppe Garibaldi, um líder carismático que mobilizou um importante contingente militar para a causa da unificação, conhecidos como os Camisas Vermelhas. Após a conquista de quase todos os territórios, Vítor Emanuel é coroado rei da Itália. De fato, né? Restavam apenas Veneza, conquistada em 1866, graças a uma coligação com o Reino da Prússia, e Roma anexada em 1870, quando os franceses que a protegiam abandonaram-na. O Papa Pio IX não reconhece a perda dos territórios papais e se declara refém da Itália unificada. Esse episódio ficou conhecido como a Questão Romana e somente foi solucionada com o Tratado de Latrão, em 1929, onde o líder fascista Benito Mussolini cedeu o Vaticano à Igreja Católica, né? Muito bem.
Vejam aí o famoso Giuseppe Garibaldi, né? Que viveu de 1807 a 1882. O grande líder, né, dos camisas vermelhas. É interessante, né, essa questão dos camisas vermelhas. E por que os camisas vermelhas? Bom, porque esses eram adeptos do socialismo, né? Que era, né, até então, no século XIX, uma nova corrente, né, de pensamento, né, dos campos político, social e econômico, né? Desenvolvida lá, né, pelo grande teórico, né, do socialismo, comunismo, né, o famoso Karl Marx, né, com a ajuda de Friedrich Engels, né? Mas já haviam outros pensadores que já tinham falado dessa ideia, né, de socialismo, né, como Charles Fourier, né, o Hegel, né, que é um dos maiores, né, do socialismo, né, e depois, posteriormente, veio Marx, né, e por aí vai, né. E no século XX, essas ideias foram colocadas em práticas, né. O primeiro país a adotar o socialismo foi a Rússia, né? A Rússia, né, que depois transformou-se em União Soviética, né? Interessante isso aqui. Bom, esse cara que está aí é o Giuseppe Garibaldi, né? Giuseppe Garibaldi, né, ele ficou conhecido na história como um herói de dois mundos, né? Quando ele estava exilado no Brasil, ele participou da famosa Guerra dos Farrapos, né? Ou Revolução Farroupilha, né? Lá no Rio Grande do Sul, né? Depois ele foi lá para o Uruguai, né? Com a sua esposa brasileira, né? Anita Garibaldi, né? E defendeu o Uruguai contra a Argentina, né? E no fim saiu vencedor. Ele voltou para a Itália, né? E começou a lutar, né? Pela unificação italiana, né? E teve êxito também, né? Ao sul, né? Vamos dizer assim. Na região ao sul, né, Giuseppe Garibaldi foi muito importante, né? Grande Giuseppe Garibaldi, né? Muito bem. Bom, agora vamos falar da Carbonária. O que é, né? Bom, a Carbonária foi uma sociedade secreta, bastante patriótica, anticlerical, que promoveu agitações liberais, que resultou numa constituição imposta aos reis das duas Sicílias, né? Olha que interessante isso aqui, né? Interessante que a Carbonária, né, conseguiu unir republicanos e monarquistas na Itália, né? De tanto, né, que ela estava ativa, né? Interessante, né, que a Carbonária conseguiu unir republicanos e monarquistas na Itália, né? De tanto que ela estava ativa no movimento de unificação, né? Vejam aí o símbolo da Carbonária, né? Uma sociedade secreta bastante ativa no século XIX, né? Muito bem. Bom, agora vamos falar da unificação alemã. A unificação alemã. A Alemanha, antes da unificação, era um amontoado de 39 pequenos e insignificantes reinos, conhecida como Confederação Germânica, cuja base econômica era a agricultura. Olha que interessante isso aqui, né? Vejam aí a representação da Confederação Germânica, né? Muito bem. A Áustria e a Prússia disputavam a hegemonia sobre a região. A Áustria, que liderava a Confederação, se opunha à unificação, pois seu poder se assentava justamente na fragmentação política alemã. Já para a Prússia, detentora de um importante parque industrial estabelecido na Renânia, viu com interesse a unificação, pois poderia aumentar com ela seus mercados. Muito bem. A plena expansão do capitalismo alemão somente foi possível depois das iniciativas bélicas prussianas, comandadas por Otto von Bismarck, que venceu dinamarqueses em 1864, austríacos em 1866 e franceses em 1870. Como venceu essas guerras, foi apelidado de O Marechal de Ferro.
merecidamente, né? Após importantes vitórias, em 1871, o Kaiser Guilherme I da Prússia, ou Wilhelm da Prússia, foi proclamado imperador do Segundo Reich, que seria, né, em alemão, o Segundo Império Alemão. Olha que interessante isso aqui, né? Então, se era o Segundo Reich, né, e qual fora o primeiro, né? Fora o Sacro Império Romano Germânico, né? Aquele império erguido lá na era medieval, né? E o terceiro, né, foi o do regime totalitário, né, chamado nazismo, né? Posto em prática pelo Der Führer, né? O Adolf Hitler, o grande líder, né, do nazismo, né? Muito bem. Vejam aí o famoso Otto von Bismarck, que viveu de 1815 a 1898, né? O marechal, né, que teve vida longa. Muito bem. Então foi isso. Hoje falamos das unificações tardias. Muito obrigado, valeu e falou!